Bom, gente, vamos começar aí. Se vocês não estiverem me ouvindo, qualquer problema aí, vocês vão me avisando, tá certo? Aqui eu queria mostrar para vocês como é que vai ficar a alteração do nosso plano de ensino. Eu queria mostrar para vocês isso daqui, para vocês também usarem isso aqui como guia para o que a gente vai fazer na disciplina. Espero que todo mundo esteja vendo essa planilha Excel, certo? Alguém me confirma aí, por favor? Sim, tá visível. Tô vendo assim, pessoal. Pronto, ok. Se alguém tiver algum problema porque está vendo no celular e está pequena a letra, dá um toque aí que eu aumento, tá? Bom, aqui vocês estão vendo que a disciplina está organizada por bloco de atividades. A gente tem 16 blocos de atividade, e aí aqui a gente tem a previsão de fazer a AF. Desses blocos de atividade, a gente vai ter 2 avaliações progressivas. Então, essa avaliação é individual. Como é que vai ser essa avaliação se a gente está funcionando de modo remoto, né? Eu vou mandar via SIGA a tarefa do SIGA, e aí você envia a foto da resolução do que você vai fazendo. Essa avaliação é individual. E aí, mas considerando toda essa questão que a gente está tendo agora de diversos problemas da gente estar remoto, da gente não estar conseguindo ter esse acompanhamento mais de perto, melhor, a gente vai fazer uma série de listas de exercícios. E o peso dessa lista de exercícios vai ser um pouquinho mais alto do que o normal. Então, eu estou esperando que seja 40% para a média das listas de exercícios e 60% da avaliação individual. E aí, essa lista de exercícios é entregue em dupla, justamente para auxiliar vocês aí com essa questão de interação com o outro, para poder vocês conseguirem se desenrolando, tá? Aqui, então, está a distribuição de cada bloco de atividade, a previsão da data de cada bloco de atividade. Então, por exemplo, nesse bloco 1, a gente vai trabalhar 2 dias, que é basicamente hoje e quarta-feira. Então, aqui a gente vai ter o tema da aula, o conteúdo da aula, então a forma que eu vou passar isso para vocês, os recursos que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando bastante o MS Teams, uma plataforma que tem suas vantagens e desvantagens, a gente vai se acertando aí no meio do caminho para poder todo mundo estar conseguindo ter acesso ao que a gente está fazendo, tá? Aqui é a leitura recomendada do livro-texto. O livro-texto eu já coloquei como um documento aqui do Teams e vou mandar também pelo SIGA. Então, para cada aula, você já sabe o que você tem que estar dando uma lida e mais ou menos qual é a carga horária. Eu vou precisar fazer 2 tipos de avaliações com vocês. O primeiro tipo de avaliação é a avaliação da presença de vocês. Só que aí, como é que eu vou exigir presença se a gente tem essa série de limitações de transmissão, essas coisas todas? Então, a presença vai ser dada pelo limite de exercícios. Então, eu vou considerar a presença de vocês quando vocês fizerem a lista de exercícios. Como é em dupla, então vocês têm uma facilidade aí de se alternar da forma que vocês acharem melhor. Tudo isso para tentar ajudar vocês nessa forma de avaliação, tá? Além disso, eu vou precisar avaliar a nota de vocês, é mais ou menos como 40% a média das listas de exercício e 60% a avaliação individual. A distribuição dessas duplas vai ficar em cargo de vocês, tá? Vocês vão se decidir em que dupla, com quem é que cada um vai ficar. Pode ficar sozinho, pode formar dupla. Diga lá. Com licença, tem gente lá no grupo dizendo que ainda falta o senhor aceitar a solicitação para entrar na turma. Aí só dando toque para o senhor aceitar. Como eu estou transmitindo, eu não consigo ver o chat, mas deixa eu tentar ver aqui. Tá certo. Deixa eu ver aqui as solicitações. Deixa eu acessar aqui o e-mail rapidinho, que aí eu consigo ver direitinho quem mandou a solicitação por e-mail.
Justo hoje, meu vizinho resolveu fazer reforma, né? Então a gente está com esse bate-cunha aí no fundo. Mas a gente vai sobreviver. Deixa eu... Foi a Lara que mandou. Eu acho que foi, então. Não. A Lara Emanuele, aqui só tem a Lara Fábio. Deixa eu resolver isso aqui com o pessoal do grupo, tá? Pronto. Agora a Lara já está adicionada, certo? Continuando aqui, estava comentando com vocês sobre o plano de ensino. Todo mundo está conseguindo ver o plano de ensino, certo? Sim, senhor. Bom, excelente. Então, vocês têm alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o plano de ensino, pode falar agora, a gente vai se acertando aí, tá? Então, vou considerar que tá ok e a gente consegue passar para a próxima. Essa leitura é do livro. O livro você consegue achar no canal da disciplina, você vai em geral e você vai em equipes, geral, e aí tem lá arquivos. Nos arquivos da disciplina já tem esse plano de ensino e o livro, que é o BOIS, tá? Eu só achei em inglês, então se alguém achar em português, me manda que eu mando para a turma toda, tá? Sempre que eu fizer as notas de aula, com as notas de aula, aí eu consigo mandar também aqui no sistema. Tudo que eu estiver mandando aqui no Teams, eu vou tentar mandar também no Siga, para quem não estiver se adaptando com o Teams, a gente também vai tentando utilizar o Siga, que é uma plataforma que você já conhece há mais tempo também. Tranquilo? Então, isso aqui já está com vocês, o livro está com vocês. Hoje a gente vai começar a aula mais tranquilo, é uma aula mais simples, que é de discussão dos tópicos e a questão de apresentação inicial da disciplina. Então, com isso, a gente consegue já partir para a gente conseguir tentar estudar. O que a gente vai estudar nesse semestre, né? Estou começando aqui a disciplina do zero, considerando que a gente precisa construir esse conhecimento juntos, tá? A previsão é que ela vá até 22 de outubro, 20 e pouquinhos de outubro, que é mais ou menos a data que a UFC finalmente se acertou para saber o que a gente faz da vida. Então, a gente vai tocando daqui. O que a gente está estudando? A gente está estudando, então, equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? Vocês já são acostumados a trabalhar com equações que são equações algébricas. O que é uma equação algébrica, então? É quando você tem x mais y, que é igual a 3. E aí, esse x mais y igual a 3, ele é uma equação algébrica. Obviamente, você não consegue resolver porque você precisa de mais uma, porque você tem duas variáveis. Mas é uma equação algébrica. Já vou pedindo desculpa para vocês adiantado da minha letra, que ela é horrível, e utilizando mesa digitalizadora fica pior ainda, tá? Então, se não entender, pode falar, ficar à vontade para poder falar que, não, professor, esse hieroglifo aí eu não entendi, não. Então, vou estar aqui sempre tentando melhorar um pouquinho. Então, isso daqui é uma equação que é uma equação do tipo algébrica. O
O que a gente estava estudando aqui? Então, a gente vai passar a estudar o que é uma equação diferencial. E aí, o que seria uma equação diferencial? É quando você tem o operador diferencial envolvendo na equação. Então, por exemplo, quando você tem uma equação de dy dx, que é igual a x. Do cálculo, vocês já se lembram que isso daqui tem algumas, influências da física, certo? Isso daqui você tanto pode observar como sendo uma inclinação da curva y, que é função de x, ou seja, se você tiver o gráfico de y por x, o gráfico aqui de y por x, se você tem aqui a variação da função, quando você avalia quem é dy dx, você está avaliando a derivada, ou seja, a inclinação da curva de y em relação a x em um determinado ponto. Então, aqui você está avaliando quem é dy dx, ok? Outra forma de você interpretar quem é esse dy dx é como sendo através de uma taxa de variação. O que seria essa taxa de variação? Ou seja, é o quanto y é sensível à variação em x. Por vezes, quando vocês viram cálculo, vocês viram a aproximação de dy dx como sendo alguma coisa que é influência de ΔY, ΔX. Ou seja, esse ΔY, ΔX é como se fosse a taxa de variação de x e a taxa de variação de y correlacionadas. Então, por que isso é útil? Porque quando a gente está estudando qualquer fenômeno físico, e aí, portanto, em qualquer engenharia, quando você está avaliando esses fenômenos físicos, por vezes, eles estão relacionados com a taxa de variação de alguma coisa. Então, alguns exemplos de fenômenos físicos que a gente pode dar deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Esse negócio aqui apagou o que a gente escreveu, mas aí eu vou escrever aqui rapidinho de volta para poder a gente ficar com ele guardado, tá? Isso aqui é y por x. Isso aqui é a taxa de variação. É a derivada aqui nesse ponto. Então, isso aqui é dy dx. Isso daqui também é uma taxa de variação. Que a gente pode aproximar por dy dx, que é igual a ΔY, ΔX. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou querer pegar uma figurinha aqui para poder mostrar para vocês. Então, se a gente pega aqui a figura de um tanque, eu estou pegando aqui essa figura, deixa eu colar lá de volta aqui. Então, aqui a gente tem a figurinha do tanque. Esse tanque, ele tem ou uma abertura através de uma torneirinha. Então, deixa eu colocar aqui isso aqui direitinho. Isso aqui é um exemplo. Então, você tem aqui um tanque
que aí você tem um determinado nível de água nele e você tem uma abertura. Essa abertura, pelo que a gente conhece da física como lei de Torricelli, então a gente sabe que ela é proporcional, ou seja, a vazão que tem de saída, ela vai ser proporcional ao raiz quadrada da altura do tanque. Quando a gente junta essa informação da vazão ser proporcional à raiz quadrada da altura do tanque, juntamente com o que a gente tenta montar como um modelo físico para a variação dessa altura, a gente obtém uma equação, que é uma equação diferencial para a altura do tanque em relação ao tempo, que é algo mais ou menos desse gênero. Onde você tem aqui a altura do tanque, ou seja, H é o nível do tanque. Talvez você esteja se perguntando, mas sim, isso aqui são dois Hs, tá? Isso aqui é um H, isso aqui é outro H também. Então, isso aqui também é o nível do tanque. Você tem aqui a variável tempo. E aqui você tem uma constante. Então, isso daqui é uma constante. Essa constante depende do quê? Essa constante depende da área de seção transversal do tanque. Obviamente, se você tiver um tanque que ele é mais largo, ou seja, essa área de seção transversal aqui, se ela for maior, ele vai demorar mais para poder ser esvaziado se você tiver a mesma torneirinha aqui embaixo. Ela também vai depender da mecânica, da forma de construção da torneira de saída, do bocal de saída. Ok? Então, isso daqui é um exemplo de uma equação diferencial. Para que servem essas equações diferenciais? Normalmente, como você tem um processo físico que está relacionado com o que você está conseguindo ver na prática, ou seja, esse aqui é um exemplo, e isso daqui é o que está te dando um modelo daquilo que você está tentando estudar. Ou seja, uma equação diferencial, normalmente, ela está relacionada com um modelo físico. Uma equação diferencial está relacionada a um modelo físico. Ah, professor, o modelo que eu tenho na cabeça é só aquele pessoal que faz propaganda de cueca. Não, não é isso. Modelo aqui, no caso, é o que seria uma equação que representa um comportamento físico. A isso a gente chama de modelo. A arte de fazer isso, é quase uma arte, é você fazer uma modelagem. Então, sempre que a gente para pensar num problema e transforma esse problema numa equação, a gente chama isso de um modelo matemático. Então, esse modelo matemático, você tem algumas formas de variação, as formas de variáveis dele, tá? Então, isso aí é o nosso exemplo. Além desse exemplo, a gente ainda pode pensar no seguinte. Um outro exemplo que a gente pode pensar é no exemplo de um paraquedista. Então, se a gente tiver... Deixa eu escrever aqui como sendo um outro exemplo, né? Exemplo 2. O que seria esse modelo físico? É um exemplo de um paraquedista. Então, se você tem aqui um indivíduo que está saltando de paraquedas, então, quando ele sai daqui do avião, eu não vou me atrever a desenhar um avião, ele acabou de pular do avião, e então, você sabe que ele tem, agindo sobre ele, ele tem a força gravitacional, então, é o que está fazendo ele cair. Então, aqui você tem a força gravitacional agindo sobre ele,
E você sabe que você também tem uma força de arraste. Então, aqui você tem uma força de arraste. Então, a gente pode escrever, então, que a força resultante vai ser a força gravitacional menos a força de arraste. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Então, a gente sabe também que a força gravitacional vai ser a massa vezes a gravidade, é relacionada ao peso dele. E o arraste, a gente pode considerar que é algo dependente ou proporcional à velocidade que ele vai. Ou seja, o que é você escrever que o arraste é proporcional à velocidade? Quanto maior a velocidade, isso implica que maior vai ser a força que está atuando no arraste. Isso daqui é meio que intuitivo. Se você parar para pensar, se você já estava andando de ônibus ou de carro alguma vez e colocou a mão para fora do ônibus, você sabe que quanto mais rápido ele estiver indo, mais rápido é a força de arraste. Então, com essa descrição de equação aqui, a gente pode escrever que a aceleração também ela é a taxa de variação da velocidade. Observe, eu já estou falando aqui de taxa. Então, isso aqui é uma taxa de variação da velocidade. Então, a gente acaba escrevendo massa vezes a taxa de variação da velocidade do indivíduo que pulou de paraquedas, massa vezes a gravidade, o coeficiente de arraste e a velocidade. Ou seja, aqui a gente acaba conseguindo desenvolver um modelo que é uma equação diferencial. dv dt vai ser igual a g menos gama sobre G sobre M, desculpa, isso aqui é M. Então, isso aqui é M vezes a velocidade, ok? Então, isso daqui acaba sendo um modelo que está descrevendo. Ah, professor, isso daqui é válido para sempre? Sempre? Todo paraquedista que a gente tiver, ele vai estar se comportando dessa maneira? Não, não necessariamente. Então, o que a gente sabe é que a gente pode ter diferentes equações, principalmente naquilo que se refere ao coeficiente de arraste. Essa talvez seja uma forma mais simples de você considerar o arraste do corpo. Esse arraste vai ser diferente se você tiver o paraquedista sem o paraquedas aberto e com o paraquedas aberto. Então, você já sabe que com o paraquedas aberto, a ideia do paraquedas é justamente retardar, ou seja, aumentar o arraste para que a velocidade dele consiga diminuir. Então, para que a velocidade diminua, a velocidade final, eu tenho que alterar o coeficiente de arraste. Isso aqui, que é o coeficiente de arraste, tem que ser maior. Esse coeficiente de arraste, ele depende da área de resistência do ar. Então, a área antes para o paraquedista era essa, e quando ele abre o paraquedas, a área de contato com o ar é muito maior. Então, isso acaba se arrastando mais, né? Ou seja, através desse equacionamento físico aqui, a gente tem um modelo, e esse modelo incorre numa equação diferencial. Ou seja, para descrever esse comportamento da velocidade com o tempo, eu escrevi uma equação diferencial. Uma coisa importante aqui para poder se destacar é que tempo, aqui, é uma variável independente. Tempo é uma variável independente. Enquanto que a velocidade é uma variável dependente. O que quer dizer uma variável dependente de uma independente? Você observa que o tempo está correndo e você não tem controle sobre ele. Na verdade, é ele que controla o processo. E ele controla o processo de que forma? Porque você vai fixar, por exemplo, um tempo t igual a 0. Qual é o estado do paraquedista?
no tempo t igual a 10 segundos, vai estar diferente, porque a velocidade vai ter mudado. Então, a variável independente, como o nome mesmo já está dizendo, é uma variável que ela não sofre a influência de outra variável. E, na verdade, a variável dependente, ela está estritamente relacionada com a variável independente, ok? Isso aqui é uma forma da gente sair dos y e x que a gente vai ver tanto na disciplina, mas para que vocês vejam uma aplicação muito simples, muito simplória, tá? Tem um outro exemplo aqui, deixa eu abrir uma outra folhinha aqui para poder a gente acompanhar. Então, um outro exemplo disso é quando você tem uma população com um predador e uma presa, por exemplo. Então, você tem aqui um predador, por exemplo, um cobra e coelho, um predador e uma presa. Se a gente quer estimar a população da presa em um determinado momento, a gente tem que pensar em termos de variação. Então, por exemplo, a variação populacional de uma determinada presa vai ser igual à taxa de reprodução menos a taxa de morte. Ou seja, a variação da população de uma determinada presa é o quanto ela consegue se reproduzir enquanto o predador consegue comer essa presa. Então, se você tem essa relação aqui, por exemplo, a variação de uma determinada população em relação ao tempo, a taxa de variação é descrita pela equação diferencial, dp/dt, que vai ser igual à taxa de reprodução. Vamos dizer que a cada 2 presas você consiga gerar a população de mais uma. Ou seja, a taxa de reprodução ela vai ser proporcional a 0,5 vezes a presa. Ok? E a taxa de morte? Vamos dizer que um predador ele não esteja sofrendo influência da quantidade de presa que ele está comendo. Ele não está engordando e ele não está reproduzindo mais porque ele está se alimentando da presa. Então, vamos dizer que ele seja uma taxa constante de 450. Então, a taxa de morte vai ser a taxa em que o predador consegue alcançar essa presa, que é em torno de 450. Isso daqui é um exemplo simplório, claro, de o que é uma equação diferencial também. Então, essas equações diferenciais é interessante porque, se você for para pensar, tem várias populações iniciais. Isso aqui é a população inicial. Que consegue fornecer uma solução para qual é a função número de presas em função do tempo. Então, o que a gente está avaliando aqui é o número, ou seja, a população de presa em função do tempo. Isso daqui é justamente a taxa de reprodução, ou seja, o quanto a presa consegue se reproduzir. E isso daqui é a taxa de morte, ou seja, a taxa em que o predador consegue se alimentar. O objetivo da equação diferencial é te fornecer essa solução. Só que da forma que está escrito aqui, a gente tem várias soluções para isso. Então, uma coisa interessante que a gente possa fazer é eu mostrar, através desse programa aqui que eu fiz, um programinha simples.
O que é isso daqui? É um programa que está calculando qual é o valor de dp dt, ou seja, dy dx. Se a gente voltar lá para o que a gente estava escrevendo aqui, então, o que eu estou calculando aqui é justamente, ao invés de dp dt, eu estou escrevendo a equação ali, naquele programa de dy dx, que vai ser igual a 0,5y menos 450, ok? Então, o que eu estou fazendo ali naquele programa é calculando essas inclinações para cada par de yx. Então, se eu tenho aqui um valor de xy, eu tenho para esse valor de xy, eu tenho um valor de dy dx. E lá naquele programa, isso é representado através de um valor de uma setinha. Ou seja, a inclinação dessa setinha, ela está te dizendo qual é a inclinação dessa derivada. Então, se a gente voltar lá, observa aqui. Se você está vendo isso daqui, você está vendo essa setinha, e nessa setinha aqui você está tendo qual é a inclinação para aquela derivada nesse ponto específico. Então, o que você observa? Que se você tiver uma população inicial de 900 presas, nessa taxa de 450 em que o predador consegue se alimentar, você tem uma função que é constante em relação ao tempo. Deixa eu só verificar aqui esse negócio. Então, aqui. Então, deixa eu pegar essa figura para cá para a gente conseguir rabiscar nela, tá? Então, aqui você tem o que é chamado de campo de direções. O que é esse campo de direções? É justamente o que a gente consegue ver de qual é o valor de dy dx. Então, aqui você tem o valor de dy dx e aqui o valor de x. Para cada valor desse, você tem uma determinada inclinação. Se a gente tem você observa que você tem uma solução aqui que é como se fosse uma solução estável, ou seja, a variação da população não está tendo variação. A derivada dy dx é igual a zero. E essa população é igual a 900. Ou seja, se você tiver qualquer valor diferente desse daqui do inicial, você vai ter um crescimento indefinido da população. Ou seja, cada conjunto disso daqui está te indicando uma solução para uma curva em que você tem as derivadas dela traçadas como sendo essas setinhas, tá? Então, deixa eu tentar desenhar aqui o melhor possível. Não dá, né? Enfim. Então, para cada solução dessa, quando você tem um número maior do que 900 inicial, você tem uma crescente da população indefinida. Por quê? Porque a taxa em que o predador consegue se alimentar está menor do que a taxa em que a população consegue se reproduzir. Então, nessa área aqui, vamos representar isso aqui de verde e isso daqui de azul. Quando a gente para poder pensar aqui, é como se essa área aqui de cima fosse quando o verde está prevalecendo, então você tem um crescimento indistinto disso. E aqui a parte de baixo é quando o azul está prevalecendo. Entendido? Deixa eu só melhorar aqui isso aqui, que eu apertei o botãozinho errado. Caneta azul. Ok? Então, esse aqui seria o campo de direções para aquela equação diferencial que a gente escreveu mais lá em cima. Essa daqui, da forma dy dx. Então, é quando a gente consegue escrever dy dx, que é igual a 0,5p menos 450. Entendido?
Espero que vocês estejam me entendendo. Uma das agonias que eu tenho de dar aula remota assim é porque eu não estou nem vendo vocês, não estou conseguindo nem saber o que vocês estão pensando. Fora que o professor deve ser maluco, né? E que esse sistema aqui que eu estou usando tem vontade própria, às vezes. Mas, enfim. Um outro exemplo interessante para o que a gente pode pensar de comportamento desses sistemas físicos pode ser, por exemplo, vibrações. Então, quando você tem um sistema massa-mola vibrando, ou a vibração de uma corda, tudo isso é desenhado, é modelado através de equações diferenciais. Então, para que a gente possa começar a resolver essas equações diferenciais, a gente tem que aprender a classificar essas equações diferenciais. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, como classificar equações diferenciais. Como é que a gente consegue classificar uma equação diferencial? A gente precisa classificar ela enquanto a ordem. A gente precisa classificar ela enquanto linear ou não linear. A gente precisa classificar ela enquanto homogênea ou não homogênea. E a gente precisa classificar ela também, mas aí já não é em torno de classificação, é para saber se ela é do tipo ordinária ou se ela é do tipo parcial. Tudo bem? Então, vamos tentar entender isso daqui. Vamos começar explicando o que é ordem de uma equação diferencial. Então, a ordem de uma equação diferencial é o grau da derivada que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você tem aqui a equação diferencial do tipo d2y dx2 mais xy dy dx elevado ao quadrado vai ser igual a zero. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Vamos lá. A ordem dessa equação diferencial é 2. Como vocês podem ver, esse dy dx aqui é como se você estivesse escrevendo d dx de dy dx. Então, aqui você substitui isso daqui pelo símbolo d2 y dx2, ok? Então, isso daqui é uma derivada de ordem 2. Quando você tem um termo que tem uma derivada de ordem 2, a ordem da equação diferencial é ordem 2. Quando você tem um termo que tem ordem 3, a ordem daquela equação diferencial, então, é a maior ordem de derivadas que você tem ali. O que não é ordem da equação diferencial é justamente esse termo aqui, que está ao quadrado. Isso daqui não é isso daqui que eu escrevi. Esse termo aí é dy dx vezes dy dx. Isso daqui é que é dy ao quadrado. Dy dx ao quadrado. Esse termo em vermelho, eu estou derivando a primeira vez e depois eu derivo a segunda vez, enquanto que o termo roxo, eu estou derivando a primeira vez e estou multiplicando esse termo pela derivada da primeira vez também, a função y, tá? Então, o que é ordem? É a ordem de uma equação diferencial é a ordem que você tem da derivada, é a maior ordem de derivada que você tem naquela equação diferencial, ok? Um exemplo disso, vou puxar outra folhinha aqui.
Então, falando ainda sobre classificação, né, de equações diferenciais, vou escrever uma outra equação diferencial aqui, um outro exemplo, e aí eu quero que vocês pensem sobre a ordem desse exemplo, tá? Então, aqui a gente tem d4, y, dx4, isso aqui que multiplica d3y, dx3, isso aqui que multiplica d2y, dx2, mais dy, dx, que é igual a zero. Então, só para deixar isso aqui um pouquinho mais claro, tá? Isso aqui é 3, tá, gente? Pelo amor de Deus. Y, ok. Então, qual é a ordem dessa equação diferencial? Pensem aí, 10 segundinhos para vocês pensarem e me dizerem qual é a ordem dessa equação diferencial. Se quiser falar, pode falar, tá? Ordem 4, professor. Ordem 4, isso. Vamos lá, a primeira ideia quando eu estava aprendendo isso era multiplicar aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Ordem 24, professor. Não é isso, tá? Como a gente definiu, a ordem é a maior ordem de derivada que você tem. E a maior ordem de derivada que você tem aqui é a ordem 4. Então, a ordem disso daqui é a ordem 4. Tudo bem? Então, é isso mesmo. Se eu tiver, então, a equação d2y dx2 mais y à terceira é igual a zero. Essa equação diferencial aqui, ela possui ordem 2. Entendido? Isso é ordem. A outra classificação que a gente precisa fazer é em termos de se a equação ela é linear ou se ela é não linear. O que é uma equação linear e uma equação não linear? É a classificação contra a linearidade dela. Então, quanto à linearidade, a gente precisa escrever a equação de uma forma genérica, tá? Então, eu vou escrever aqui da seguinte forma. d2y dx2 mais p de x dy dx mais q de x, que multiplica y, que vai ter que ser igual a r de x. O que é uma equação Professor, linear? com licença. Diga lá. O senhor tem como ver o senhor tem como ver o chat? É porque o pessoal estava respondendo pelo chat, aí eu acho que o senhor não estava vendo, o senhor estava achando que ninguém estava respondendo na hora. Aí se tivesse como botar o chat aí de lado para o senhor. Vou tentar fazer isso aqui para eu ver o chat ao mesmo tempo, tá? Tá certo. É só isso mesmo. Ah, valeu, cara. Deixa eu ver aqui. Chat. Tá, beleza. Tô vendo o chat, tá? Excelente. Então, quanto à linearidade, quando a gente vai classificar uma equação diferencial quanto à linearidade, a gente precisa escrever nesses termozinhos aqui. Então, a gente tem... Deixa eu apagar até aqui para poder escrever de uma outra cor para ficar bem destacado para vocês, tá? A gente tem aqui a função P, a função Q e a função R. Então, eu estou tentando escrever uma equação. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Ordem 2, certo? Eu não estou nem esperando vocês escreverem no chat, não. Relaxa, tá?
ordem 2. Está claro aqui que ela é de ordem 2. O que eu fiz foi deixar esse termo dy, dx sozinho, e agora a gente vai avaliar as funções p, q e r. Como é que a gente vai avaliar essas funções para poder a gente descobrir o que é linearidade de uma determinada equação? Quando você tem uma equação linear, ou seja, se a EDO for linear, P só depende de x, Q só depende de x e R só depende de x. Quando eu estou escrevendo isso daqui, isso quer dizer que P, Q e R são funções que dependem somente de x. Ok? Então, por exemplo, deixa eu escrever um exemplo aqui de uma equação diferencial desse tipo. Essa equação é uma equação linear? Você tem que os termos eles só dependem de x. Então, sim, essa é uma equação linear. Só que tem um outro detalhe para uma equação ser linear. A função r aqui, ela tem que ser do tipo polinômio. Ela não pode ser, por exemplo, seno de x. Se eu escrever essa mesma equação da seguinte forma, y' mais xy, que é igual a seno de x, ela já vai deixar de ser linear. Porque você tem uma função aqui que é uma função não linear com uma função no ponto R. Então, inicialmente, avalie P, Q e R se eles são função de x, tá? Isso aí vai te determinar se uma determinada equação é linear ou não. Tudo bem? Outro ponto de classificação das equações diferenciais é se ela é homogênea ou não homogênea. Então, destacar aqui como sendo homogênea ou não homogênea. A classificação quanto à homogeneidade de uma equação diferencial, deixa eu escrever aqui. Homogeneidade de uma equação diferencial é quando você olha justamente para o valor de R daquela equação. Então, escrevendo a equação na forma padrão de novo. D2y dx2 mais P que multiplica dy dx mais Q que multiplica y, que vai ter que ser igual a R. Essa equação ela vai ser homogênea se R for igual a zero. Ou seja, uma equação homogênea, uma equação de segundo grau, escrita de maneira geral, e ela é homogênea, ela é escrita da seguinte forma: D2y dx2 mais P dy dx mais Q que multiplica y, que vai ter que ser igual a zero. Entendido? A função R não existe. Todos os termos estão acompanhados de um determinado grau da derivada. Ou seja, observa que quando a gente pensa nesse termo aqui, isso aqui é um termo de grau 2, um termo de ordem 2. Esse aqui é o termo de ordem 2. Esse daqui é o termo de ordem 1. E esse aqui é o termo de ordem 0. Vixe, professor, por que ordem 0? Porque ele não tem derivada. Então, esse é o termo de ordem 0. Então, toda função que está acompanhada de um termo de ordem, ela pode ser de qualquer gênero, mas para poder você considerar que a equação diferencial ela é homogênea, o termo que está desacompanhado de termos de ordem de derivada, ele é 0, ok? Então, vamos para outro ponto de classificação. Se ela é ordinária ou parcial. Talvez essa seja a parte mais fácil quando você está classificando uma equação diferencial.
Eu não sei quantos de vocês se ela é ordinária ou se ela é parcial. Eu não sei quantos de vocês já fizeram cálculo vetorial. Eu imagino que ninguém. Mas quando você tem uma função f, que ela depende de x, isso aqui implica que a derivada dessa função f, que depende de x, ela pode ser escrita da forma dy dx. Quando você tem uma função que ela depende de x e de y, a derivada dela, f de xy, é, na verdade, escrita como sendo dρm f dρm x. Ou seja, isso daqui está te indicando claramente que essa função é uma função de uma variável e essa função aqui é uma função de duas variáveis. Então, sempre que você tiver uma equação diferencial, que você escreve a equação diferencial dessa forma, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma equação diferencial para vocês. d2u dx2 mais d2u dy2 mais d2u dz2, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Como é que você classifica essa equação diferencial? Qual é a ordem dessa equação? Pode escrever aí no chat, tá? A ordem dessa equação. Exatamente. A ordem da equação é 2. Por quê? Porque se você tem esse símbolozinho aqui, professor, eu nem sei direito que diabo é esse símbolo. Mas você sabe que quando você tem o operador diferencial com 2, você tem duas derivadas. Você não sabe nem derivar, fazer uma derivada parcial. Mas você sabe que essa é a indicação que você tem duas derivadas. Como não tem ninguém maior do que 2, tudo aqui é 2, tá? A letra tá feia, mas isso aqui é 2. Então, você não tem nenhuma derivada de maior ordem do que ordem 2. Então, a ordem dessa equação diferencial é ordem 2. Ok? Se você for parar para pensar, então, eu quero a classificação enquanto homogeneidade. Ela é homogênea? Sim ou não? Estou esperando no chat. Saudade de ouvir a turma bem juntinha, parecendo aquelas crianças do maternal. Sim! Ops, dei a resposta. Sim, né? Essa equação é uma equação homogênea. Por quê? Tem algum termo que está desacompanhado de termos de ordem de derivada? Não. Você tem aqui dy, dx, dy, du, dy, du, dx, du, dz, e o termo aqui está tudo igual a zero. Então, ela é uma equação diferencial de ordem 2, homogênea. Ela é ordinária ou parcial. Por isso que eu estava dizendo que é o mais fácil de você ver. Porque na hora que você vê o símbolozinho aqui de derivada parcial, você já sabe que u, na verdade, é uma função de x, de y e de z. Então, se é uma função que tem múltiplas variáveis, você então tem uma equação diferencial que é dita parcial. Equação diferencial parcial. Ok? Então, até agora na aula a gente viu o que é uma equação diferencial, para que ela serve e como é que a gente consegue classificar as equações diferenciais. Por que é importante você conseguir classificar bem uma equação diferencial? Porque é pela classificação que você vai ter o método de resolução. E aí, o que é a resolução de uma equação diferencial? Deixa eu aqui abrir mais uma folhinha. O que é uma resolução de uma equação diferencial? Quando você tinha uma equação algébrica,
Ou seja, quando você tinha um sisteminha de equações algébricas, x mais y é igual a 2. 3x mais y vai ser igual a 4. O que era a resolução dessas equações? Era você dar o valor de x e y que você consegue achar como sendo solução disso daqui. Ou seja, você tem uma equação algébrica e o resultado é o valor de x. Quando a gente está falando de uma equação diferencial, o negócio muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. Quando você tem a equação diferencial dy dx, que é igual a x, você está procurando qual é a função y. Vou até escrever isso daqui. Qual a função y que satisfaz a relação? Ou seja, qual é a função que, quando você deriva ela, você obtém o valor de x? Como é que a gente consegue resolver isso? Como a gente é ou vai ser engenheiro, então a gente vai fazer do método mais simples, que é o método passa para o outro lado. Você consegue passar o dx por outro lado. Isso não é o termo mais correto matematicamente. Na verdade, você tem que usar a regra da cadeia para poder equivaler os dois lados e ter a diferencial do outro lado. No frigir dos ovos é passar para o outro lado. Então, fica na paz e a gente vai só passar para o outro lado mesmo. Vai ficar dy, que é igual a x dx. Como é que eu faço para poder eliminar do lado esquerdo a derivada de dy? Através do processo de integração, né? Você pega e faz a integral. Ou seja, eu vou colocar aqui a integral de dy, a integral de x dx, e quando a gente integra uma função que faz uma integral definida, o que a gente tem que adicionar aqui junto? Uma constante. De onde é que vem esse diabo dessa constante, professor? Essa constante aqui é pelo processo de integral indefinida, tá? Ela vem da integral indefinida. Eu estou fazendo integral indefinida porque eu não sei enquanto y e x estão variando. Então, eu estou fazendo ela indefinida para eu achar o tipo de função, ok? Quando você faz a integral de dy, vocês sabem, é facinho, é y. A integral desse outro lado aqui também é facinha, x elevado ao quadrado sobre 2, mais c. Olha que bonitinho. A gente conseguiu achar uma função que, quando você deriva essa função, você obtém a função x. Deixa eu ver aqui o pessoal que está pedindo para poder ser adicionado. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só ver aqui o que eu... Quando o Francisco mandar o e-mail aqui, eu consigo ver e adicionar ele, tá? Vamos lá. Então, para testar, vou deixar vocês aí fazendo 10 segundinhos o teste. Qual é o teste? É você pegar isso daqui e derivar de volta. Quando você deriva isso daqui, você vai obter do lado esquerdo da equação dy dx, que vai ser igual a d dx, de x ao quadrado sobre 2, mais c. Isso daqui vai ser igual a derivada da constante, fazer mais devagar ainda, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você vai ter d dx de x ao quadrado sobre 2, mais d dx da constante. Esse aqui você sabe que vai dar zero, porque a derivada da constante é igual a zero. E aí você consegue escrever isso daqui, a derivada do polinômio vai ser 1/2 vezes x elevado ao quadrado, a derivada disso. Então, vai ficar dy dx, que vai ser igual a x mais zero, ou só x. Entendido, então?
Esse tipo de equação é o tipo mais fácil de conseguir resolver a equação diferencial. Por quê? Porque é chamado de equação separável. Aqui é uma equação separável. O que quer dizer uma equação separável? É que você consegue separar as variáveis dela, tá? Então, o que é separação de variáveis? É você conseguir colocar tudo que é y de um lado e tudo que é x do outro. Ok? Completamente desnecessário a minha esposa me chamar de neném na frente da turma, né? Deixa eu colocar aqui, adicionar membro. Só adicionar aqui o Francisco, tá? Pronto, Francisco foi adicionado, tá? Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos para poder vocês tentarem fazer esse exemplo. Pessoal que não estiver acompanhando a aula agora, também em casa, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer esse exemplo, tá? Qual é a função y que você tem dy dx, que é igual a x ao quadrado? Então, vamos lá, vocês vão ter uns 20 segundos aí para poder fazer isso, tá? Vamos lá, o pessoal já está respondendo aí no chat. Se vocês ficarem me chamando de professor neném, eu vou baixar a nota de vocês, te juro. Ó, vai ficar então aqui dy, que vai ser igual a x elevado ao quadrado dx. Aí você vai integrar os dois lados e vai adicionar a constante. Eu vou marcar bem aqui essa constante, que é para vocês não esquecerem desse diabo dessa constante, tá? Não esqueçam essa constante, porque senão a função de vocês é uma função particular. Vamos entender isso agora. Quando você integrar os dois lados, você vai ter, então, y, que vai ser igual a integral disso daqui, vai dar x elevado à terceira sobre 3, mais a constante. Ah, professor, mas eu esqueci a constante e eu obtive a equação que ficou y igual a x elevado à terceira sobre 3. E essa função, ela também é uma solução da equação diferencial. Porque se eu pegar aqui, então, vou escrever de azul a derivada disso daqui. dy dx, que vai ser igual a 3 vezes x elevado ao quadrado sobre 3, mais zero, que é aquela derivada. E se eu derivar essa daqui, ela vai dar do mesmo jeito. Ou seja, professor, dá a mesma coisa. Só que essa daqui é uma solução mais geral. É uma solução geral, tá? Isso aqui é a solução geral. Isso daqui é uma solução particular. Ou seja, na solução geral está contida a solução particular. É só eu fazer C igual a zero. Do ponto de vista de equações diferenciais, quando eu te peço a família de funções y que satisfaz a equação diferencial, ou qual a função y, você tem que dar sempre a solução mais geral possível. Então, aqui você tem uma outra definição importante. Qual é a diferença entre solução geral e solução particular? Tudo bem? Então,
diferença entre solução geral e solução particular. Isso daqui é importante. Eu vou marcar aqui como importante para quando vocês tiverem as notas, vocês se lembrarem. Boa sorte com a minha letra. Ok? Então, a gente já viu classificação, como é que resolve as equações diferenciais. E aqui eu lembro a todos vocês que vocês vão precisar muito de cálculo. Vocês vão precisar muito se lembrar das derivadas integrais das coisas, tá? Sem cálculo é a mesma coisa de você não saber somar aqui. Então, o negócio vai ficar difícil. Então, não tem perigo se o seu professor de cálculo foi péssimo. O professor foi horrível, o cara só falou até limite e não deu mais nada. Não perca esperança. Você ainda consegue dar um gás aí, aprender a derivar e integrar rapidinho, e aí a gente consegue ir se entendendo aqui na disciplina. Mas eu preciso que vocês façam esse esforço de tentar se lembrar das técnicas de derivada integral, ok? Então, deixa eu ver aqui quanto tempo de aula, porque passo o dia todo falando disso. Tá? Já está num tempo bom, mais ou menos. Então, hoje o que a gente tinha é mais ou menos isso. Eu vou trazer de novo aqui, então, o que é o plano de ensino da disciplina para o pessoal que chegou depois. Então, isso daqui é o plano de ensino da nossa disciplina. Aqui são as aulas, ou seja, aqui você já tem a data, o tema, a forma que eu vou passar esse conteúdo, qual a leitura. Leitura de que livro, professor? Do livro que está nos arquivos daqui do Teams, tá? Eu estou vendo aqui no chat que a Vitória está perguntando se essa aula vai ficar disponível. Sim, essa aula fica disponível tanto aí nessa timeline do Teams, quanto eu vou baixar, vou levantar no YouTube, e aí eu vou mandar um link no YouTube também, porque eu não confio muito no Teams dele apagar essa aula depois de 1 mês, 2 meses, tá? Então eu vou fazer esse processo e mando o link também pelo YouTube, para que alguém também que não tem interesse de ficar no Teams, vai ficar acessando pelo YouTube no horário que puder, não tem problema. Novamente, eu estou relembrando a vocês que a forma de avaliação, eu vou fazer 2 tipos de avaliações com vocês. A primeira avaliação é de carga horária. Eu tenho que dar a presença de vocês. Só que como que diabo a gente faz para dar presença se a gente não está tendo aula presencial? Eu também sou ciente da dificuldade que vocês têm de, às vezes, professor, não dá. Na minha rotina agora dentro de casa, eu não consigo acompanhar a aula online. Eu não consigo estar ao mesmo tempo na aula. Eu vou, então, ter essa aula ao vivo, tentando prestar atenção no chat, para poder a gente ter essa discussão. Isso tudo vai ficar gravado, eu vou mandar para vocês acessarem na hora que vocês quiserem, ao ritmo de vocês, ao ritmo do que vocês conseguem acessar. Às vezes a internet não é muito boa, e aí você tem essa dificuldade, mas depois, mais tarde, você consegue até se organizar para baixar isso do YouTube e assistir com mais tranquilidade, tá? A avaliação da carga horária vai ser feita pela entrega de lista de exercícios, então é importante que vocês façam essas listas de exercícios. Essa lista de exercícios, sim, é em dupla, ou seja, vocês vão se organizar em duplas aí, já manda aí no chat quem é que vai ficar com quem é que vai ficar com quem para fazer a lista, tá? Não tem nada a ver com a vida pessoal de vocês. Mas quem é que vai trabalhar junto aí para poder mandar essa lista de exercícios? O envio da lista de exercícios vai ser sempre pelo SIGA, ok? Ah, professor, não deu, o cachorro comeu minha lista, mesmo ela sendo digital. Então, você manda por e-mail, mas dentro do prazo, tá? Aí o prazo qual vai ser? Vai ser sempre o final daquele módulo. Então, se a gente tem esse bloco de atividades, eu não vou fazer avaliação ainda, para a gente conseguir se entender e ir se aquecendo. E a gente tem, por exemplo, aqui, no final do bloco de atividades, você sabe que no dia 8 de julho, você tem que entregar a lista que eu vou mandar para vocês. Essa lista eu vou mandar provavelmente no dia 6. Então, no dia 6 ou então até antes. Eu mando no dia 1º e vocês ficam brincando com a lista para poder ir se divertindo, tá? Vai ter tempo hábil para poder vocês mandarem a lista, não se preocupem. O exemplo aqui dos dia 6 para entregar no dia 8 foi um exemplo ruim. Vocês vão ter tempo para poder mandar, pelo menos uma semana para poder vocês conseguirem mandar. Quando entregar a lista de exercícios, essa lista já vai valer a carga horária do que você fez referente e vai valer uma contribuição para a nota. Então, aqui na planilha, eu tenho aqui o nome de cada um de vocês, para poder eu ir anotando quem foi que participou do fórum, quem foi que participou de lista, quem foi que fez as práticas computacionais que a gente vai fazer e quanto é que foi a avaliação individual. O que é essa avaliação individual? É vulgo prova. Então, eu vou mandar para vocês também com bastante tempo, tá? Pelo menos 24 horas para vocês
receberem a prova, tentarem fazer e mandarem para mim. Aí vocês já devem estar fazendo aquela risadinha de vamos todo mundo fazer junto. Vamos eleger aqui o nerd da turma para poder ele fazer essas listas de exercícios para a gente. Bom, é com vocês. Eu não vou conseguir estar na casa de vocês para poder ficar cobrando o que vocês fazem ou deixam de fazer. Mas isso é importante para a formação de vocês. Então, tenham responsabilidade. Se ajudem, mas também aprendam juntos, tá? Esse fórum, como vai ser? O Jorge está perguntando. O fórum é o que você está fazendo agora. Então, o fórum, a primeiro momento, não é obrigatório, mas ele pode te ajudar se você precisar de 01, 02 no final do semestre. Então, o fórum ele não é obrigatório, ele só vai te ajudar a estar participando. Ah, professor, não consigo acompanhar ao vivo, como é que eu vou participar do fórum? O fórum vai ficar aí e você vai conseguir participar dele, certo? Então, mesmo depois, coloca lá, a equação do exemplo tal é tanto, não sei o quê. Comenta qualquer coisa aí, manda uma receita de miojo aí e comenta no fórum, ok? Aí eu vou estar vendo a sua participação através disso. O fórum não vai valer muita coisa, não. Vai só aumentar minha benevolência com você no final do semestre. Tudo bem? A leitura recomendada é o que eu já falei do livro. O livro já está aí. Eu só achei o livro em inglês. Se alguém achar o livro em português, me dá um toque, tá? Então, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha para poder ver hoje. Ao final de cada módulo, de cada bloco de atividades, eu vou mandar uma avaliação minha para vocês, que é uma avaliação para eu conseguir ver se isso aqui está funcionando. Vocês observam aí que o sistema aqui está meio louco, eu estou aprendendo a escrever ainda, mas a gente vai se entendendo, certo, gente? Então, contem comigo aí para poder vocês conseguirem se desenrolar. A minha ideia aqui nunca vai ser reprovar ninguém, você que se reprova sozinho mesmo, mas eu estou aqui para ajudar vocês a tentar aprender, a tentar aplicar equações diferenciais para cada uma das disciplinas de vocês, para a vida de vocês aí, tá bom? Então, por hoje é só isso, basicamente. Eu vou ver aqui como é que eu consigo fazer para poder baixar o vídeo, mandar para vocês direitinho. E qualquer dúvida, vocês têm aí o grupo da disciplina no WhatsApp, você tem como mandar um chat privado no Teams, você tem como me mandar um e-mail, você só não sabe o endereço da minha casa, você vem almoçar comigo, mas isso aí, não. Obrigado. Ok? Tranquilo? Então, qualquer coisa, você me avisa, manda aí alguma coisa, deixa o seu like. Tá bom, gente? Então, valeu aí. Até mais. Deixa eu ir encerrando aqui as coisas. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Por enquanto, não. Ok, Gustavo. Então, qualquer coisa, quando vocês forem perguntando, vou tentar falar alguns exercícios aí no chat para vocês irem treinando alguns exercícios sobre a aula de hoje. Então, eu vou marcar o exercício aí no chat, você consegue ir comentando, para poder você ir exercitando o que a gente está vendo, tá bom? Fala. Professor, por aqui pelo Teams, a aula fica gravada no OneDrive, Onde é que eu encontro essa aula? Essa aula vai ficar como se fosse um ícone da reunião. Então, você consegue clicar na reunião e ele vai abrir para poder você ver o vídeo no próprio aplicativo do Teams. Sabendo que às vezes pode não funcionar muito bem, é que eu vou baixar e vou mandar o link pelo YouTube, tá? Tranquilo, tranquilo. Tá certo. Data da próxima aula. Na planilha do Excel, você está tendo todas as datas de aula, tá? A data da próxima aula é quarta-feira, nesse mesmo horário. A partir de hoje, a gente vai seguindo segunda e quarta normal, até a gente conseguir cumprir tudo do que a gente precisa da disciplina, tá bom? Estou começando mais cedo do que a universidade está pensando em voltar, justamente para poder a gente ir criando esse ritmo e fazendo essas coisas, tá bom? Quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar para o chat ou então me perguntar aqui mesmo ao vivo, tá? Ok, vou encerrar aqui a gravação, vou mandar para vocês e aí eu vou ficar disponível aí no chat para qualquer pergunta e vou mandar aqui algumas questões para vocês irem fazendo, tá bom? Valeu aí, gente. Até mais.